A atividade de hoje é sobre expressões numéricas, certo? Com números naturais. Então, nessa primeira questão você tem o seguinte: calcule o valor das expressões. Como você pode observar, nenhuma delas tem parênteses. Então, o que você vai resolver aqui é na forma direta. Você não vai precisar resolver alguém primeiro. Você vai seguir a ordem que as contas aparecem aqui. Por exemplo, se a gente fizer essa letra B, só como exemplo, você tem 12 menos 8 mais 9 menos 3. Você tem 12 menos 8 mais 9 menos 3. Você vai seguir a ordem direta. 12 menos 8 é 4, repete o 9 e o menos 3. 4 mais 9 é 13 e repete menos 3. E 13 menos 3 é 10. Pronto, você resolveu a letra B, certo? Essa daqui é a letra B. Ok? Então, todas elas seguem essa ideia. Você vai resolver diretamente. Já a segunda, você tem o seguinte. Você vê que aparecem parênteses aqui. O que é que você vai fazer nessa questão? Você vai resolver elas, mas você precisa primeiro resolver o que tem dentro do parênteses. Vamos resolver, por exemplo, essa letra A aqui. Na letra A, você tem 30 menos 5 mais 3. Então, você tem 30 menos 5 mais 3. Note que você não vai fazer 30 menos 5 e depois somar 3, certo? Se você fizesse 30 menos 5, ia ficar 25 mais 3, 28. Mas não é isso. Primeiro você soma 5 mais 3, porque eles estão entre parênteses, certo? Então, você vai ter 30 menos... Quanto é 5 mais 3? É 8. Então, agora você faz 30 menos 8. Veja que dá 22, não 28, certo? Então, o resultado muda quando se tem parênteses. Então, nesse caso aqui, a sua resposta é 22. Como exemplo, então, ficou a letra A. Por exemplo, se você quiser a letra C, digamos, na letra C que aparecem mais números, segue a mesma ideia? Segue sim. Você tem 25 menos 10 menos 1 menos 3. 25 menos 10 menos 1 menos 3. Vai seguir a mesma ideia. Você não vai fazer 25 menos 10, que fica 15 menos 1, 14, menos 3, 11. Não. Como você tem parênteses aqui, você resolve primeiro o que está dentro dos parênteses. Então, repete o 25 menos 10 menos 1. Agora você resolve o que tem aqui dentro. 10 menos 1 é 9 e 9 menos 3 é 6. Então, é 25 menos 6 e 25 menos 6 é 19. Então, veja que não deu 11, justamente porque tem esses parênteses, então a conta muda. Então, na letra C, resultado deu 19, certo? Essa ideia que você vai utilizar em todas as outras letras da segunda. Terceira, Pedro tinha 25 cartinhas. Brincando com Mateus, ele perdeu 8 na primeira rodada e ganhou 10 na próxima. Com quantas cartinhas Pedro ficou no final da brincadeira? Represente e responda a questão acima utilizando a expressão numérica. Então, você vai criar aqui a expressão, certo? A partir do que você tem aqui. Você vai fazer essa expressão a partir do que você tem aqui, a situação. Digamos, se ele tivesse 70 cartinhas, tivesse perdido 10 na primeira rodada e ganhado 15 na segunda. Então, ele tinha 70, perdeu 10 na primeira rodada e ganhou 15 na segunda. Essa é a expressão, certo? Então, quando ele diz para você representar a expressão numérica, ele está pedindo justamente para você escrever isso, essa situação em forma de expressão numérica, em forma de soma e subtração, certo? E aí ele te pede com quantas cartinhas ele ficou. Então aí é você resolver a expressão. Então você monta a expressão e você resolve. No exemplo aqui que eu estou dando, 70 menos 10 é 60, fica 60 mais 15, e 60 mais 15 é 75. Então ele ficaria com 75 cartinhas se ele perdesse 10 na primeira rodada e ganhasse 15 na segunda. A mesma ideia que você vai utilizar aqui na terceira. Claro, os números mudam, mas a ideia é a mesma. Monta a expressão e dá o resultado. Quarta, a professora já tinha um saco com 12 balas. Ela comprou mais um pacote com 50. Ela vai distribuir essas balas para 38 alunos. Quantas balas vão sobrar? Represente e responda à questão acima utilizando a expressão numérica. Então, o seguinte, ela tinha aqui 12 balas, né? Ela já tinha 12 bombons aqui e comprou um pacote com 50. Aí ela vai distribuir para 32 alunos, para 38 alunos, aliás.
quantas vão sobrar? Represente e responda a questão acima, utilizando a expressão numérica. Então, ela tem 12, certo? Vou apagar isso aqui, que é da outra questão. Aí, ela ganhou 50. E ela vai dividir isso para 38. Você vai dividir isso aqui para 38. Mas aí, quando você for fazer a divisão, você vai me dizer o seguinte: pessoal, mas não dá um resultado exato. De fato, o que você primeiro vai fazer? Em vez de você montar essa expressão desse jeito, você soma o 12 com 50, certo? Vai dar um resultado aí, certo? Vou colocar só um R aqui, você faz a conta. Esse resultado, você vai fazer aquele processo de divisão, certo? Por 38, certo? Você vai dividir esse R por 38, esse seu resultado. A partir do resto que você obtiver, é que você vai montar a sua expressão. Então, por exemplo, quantas vezes o 38 cabe em 62? Certo? Que é exatamente essa soma aqui. Vamos colocá-lo. Você vai ter 62 balas e você vai dividir elas para 38 pessoas. Quantas vezes o 38 cabe em 62? Certo? É essa divisão que você precisa pensar. Quando você chegar no resultado, sei lá, cabe uma vez ou duas vezes, aí você vai representar agora essa situação como uma expressão numérica, certo? Utilizando a expressão numérica, a partir das que vão sobrar. Então, o que você tem aqui é 12 mais 50 dividido por 38, certo? Essa é a sua expressão. Claro que quando você for fazer, o sinal que você usa para dividir não é essa barrinha, certo? Você pode colocar, mas geralmente é aquele como tracinho com dois pontinhos, certo? Então, a ideia que você vai utilizar aqui é essa, é fazer montar a expressão, que no caso já está montada aqui, certo? E aí você vai calcular, fazer a divisão para saber quantas sobram. Exatamente o resto. O resto da divisão vai ser a resposta. Quinta. Eugênia foi ao shopping, comprou 2 blusas por R$25 cada uma, e 3 pulseiras custando R$12 cada uma. Então, as 2 blusas não custaram 25, certo? Cada blusa custa 25, é cada uma que custa 25. E cada pulseira aqui, ó, cada uma também custa 12. Então, não são as 3 por 12. Cada uma custa 12. Escreva a expressão numérica que representa o valor total que Eugênia pagou por suas compras. Então, assim como nas outras questões, agora o que você precisa é representar essa situação aqui por meio de uma expressão numérica e resolver, que é exatamente o que vai dar na letra B. O resultado da expressão que você montar na letra A é a resposta da letra B, certo? Você vai montar a expressão. Por exemplo, digamos que ela tivesse comprado 3 blusas de R$30 e 3 pulseiras de R$15. Então, se fossem 2 blusas de R$30, 3 blusas de R$30, a expressão seria 3 vezes 30, não é isso? Mas, se ela comprasse 3 pulseiras de R$15, por exemplo, seria mais 3 vezes 15. Essa seria a expressão. Essa seria a resposta da minha letra A nessa situação. E a letra B, que pergunta quanto ela gastou, seria o resultado da expressão. 3 vezes 30 é 90, mais 3 vezes 15 é 45, e aí daria 135. Então, ela gastaria R$135 se fosse essa situação, certo? Estou dando um exemplo onde você só vai seguir a mesma ideia. Mudei os números, mas a ideia que você vai seguir é a mesma. Com isso, eu finalizo a explicação. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima.